Bom, pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre uma questão que a gente acaba pegando em muitos clientes, né? E que acaba gerando aí até futuros problemas, principalmente quando a gente fala de relatório, né? Que é o fato de chamados serem fechados sem grupo responsável, sem categoria, sem técnico responsável também. Então, por exemplo, se a gente pensar mais à frente, né? Nesse relatório aqui, por exemplo, se na empresa é usado, né, um KPI de chamados, por exemplo, por grupo, chamados fechados, né, atendidos por técnico, é, esses dados aqui, no caso, não muita, até a entidade também, né, mas falando mais aqui desses dois casos aqui, técnico e grupo, não é por padrão já garantia que vai vir lá no chamado, né, vai vir lá no relatório. Existem algumas preocupações aí, e algumas garantias que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Então, vou dar um exemplo. Se eu abrir aqui um chamado, e a gente está falando aí desde a abertura, né? Então, por exemplo, se o ambiente não estiver bem configurado, aqui nesse exemplo, eu estou usando a abertura nativa, não estou usando aqui o formulário, né? E nesse exemplo aqui, o modelo de chamado, ele está me deixando como obrigatório apenas a descrição, a categoria não está obrigatória, né? E geralmente o grupo, e SLA, tudo mais é atribuído a partir da categoria. Mas, por exemplo, eu posso aqui abrir um chamado sem categoria. O ambiente ele está me permitindo fazer isso. É possível bloquear, mas nesse caso aqui ele não está bloqueando, né? Então, nesse exemplo, o chamado caiu novo. Então, caiu como novo, eu já sei que esse chamado não foi atribuído a ninguém, nem grupo, nem pessoa. Porque a partir do momento que você atribui a alguém, uma pessoa ou grupo, o chamado já cai como atendimento. Então, nesse exemplo aqui, é, ele cairia sem ninguém, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem um plugin ativado aqui. Tá, beleza, deixa só eu salvar isso aqui. Eu acho que eu deixei o do técnico ali obrigatório, eu acho. Mas enfim, por exemplo, se eu solucionar aqui esse chamado, você vê que ele deixa eu solucionar, né? E aí, se a gente der uma olhada aqui, o chamado foi fechado. Nesse exemplo aqui, esse chamado ele foi atendido, mas ele foi fechado sem categoria. Foi fechado também sem grupo responsável. Tem um técnico aqui, mas está sem grupo responsável. Então, nesse exemplo, esse chamado ele não seria contabilizado, por exemplo, nesse relatório de grupo nem de técnico, né? Não, no caso o de grupo, né, e o de categoria. Que seria mais esse cara aqui, ó, por exemplo, né, relatório de categoria de serviço, né? Por quê? Porque lá no chamado ele foi fechado sem essa questão, sem esses dados preenchidos. Então, normalmente quando a gente atende um projeto, a gente precisa se preocupar pensando no relatório também. É por isso que no catálogo de serviço, né, a configuração das categorias e tal, se por exemplo vai ser trabalhado com SLA ou não, que equipe vai atender cada categoria, cada serviço, a gente precisa garantir que esses caras estão trabalhando em conjunto, pensando em várias questões, né? Existem várias questões envolvidas. Por exemplo, se eu garanto que cada categoria está caindo para um grupo, então eu garanto que só quem vai visualizar aquele chamado é a própria equipe, entendeu? Quando a gente trabalha com plugin formulários, por exemplo, aqui caiu para o setor de DP, né? Quando a gente trabalha com plugin formulários, a gente também consegue colocar perguntas obrigatórias no chamado, por exemplo, esse tipo de coisa acaba facilitando também, beleza? Fora a gente poder limitar aquela visualização, que seria uma melhoria, né? Então o usuário não precisa escolher dentro da árvore toda de categoria. Se ele tiver, por exemplo, dentro de vale alimentação, ele só vai escolher o que tiver de vale alimentação para baixo, né? Isso é uma melhoria que a gente consegue fazer pelo formulário. Aí aqui nesse exemplo, para uma categoria que realmente tem uma configuração por trás, a gente vê aqui que
Aí o departamento pessoal para essa categoria. O chamado também caiu como requisição, então existem regras por trás para garantir que isso aconteça, beleza? Mas ainda assim, se vocês derem uma olhada, mesmo via regra, o técnico não foi atribuído, porque normalmente o técnico, né, a pessoa que atende, ela se atribui depois. Se eu tentar solucionar esse chamado, você vê que ele ainda permite eu solucionar, beleza? Então, mais uma vez, esse chamado ele foi fechado com categoria, beleza? Com o grupo, beleza? Mas foi fechado sem o técnico responsável. Então, o que a gente pode fazer para garantir que esses dados sempre sejam preenchidos antes do fechamento? Para isso, nativamente falando, não existe um plugin, tá? Perdão, não existe nativamente, mas existe um plugin chamado Comportamentos, ou no original Behaviors, que ele pode garantir que isso aconteça. Então, por exemplo, e aí é um dos plugins que eu mais gosto de utilizar, o Comportamentos, né? Aí eu até dou a dica de vocês utilizarem esse plugin na central de vocês, que seria esse cara aqui. E aí, clicando em configurar, a gente consegue ver que ele cria aqui uma nova aba dentro de configurar geral, né? Comportamentos. Então, quais são os itens que seria bom botar aqui nesse plugin? Categoria é obrigatória antes que o chamado seja solucionado e fechado, é bom deixar. O que mais? Descrição da solução é obrigatória antes que o chamado seja solucionado e fechado. Isso daqui garante que o chamado vai ser solucionado e o técnico vai colocar uma descrição na solução. Isso aqui é bom colocar. Técnico atribuído é obrigatório antes do chamado ser fechado também. Grupo técnico atribuído é obrigatório também. O que também é bom colocar. Negar mudança da data de abertura de criação do chamado. Isso daqui vai evitar do técnico, por exemplo, atualizar a data de abertura do chamado. Se você trabalha com relatório, principalmente, até para garantir a integridade da abertura do chamado, é interessante deixar esse item aqui habilitado, tá? Tem outros recursos aqui, por exemplo, proteger de atualização simultânea. Isso daqui auxilia se por acaso acontecer de, por exemplo, na hora que alguém fosse atribuir e outra pessoa clicar ao mesmo tempo, né? Ele vai impedir que as duas pessoas se atribuam, é mais ou menos isso. Também tem um recurso aqui de você garantir que no chamado só vai existir um técnico e um grupo, tá? Então, eu também gosto de deixar único técnico e único grupo, né? Porque aí garante que no mesmo chamado não vai ter mais de um grupo. Então, por exemplo, vou até salvar aqui, né? Imagina que você está tirando um relatório de grupo, né? Então, se no chamado tiver dois grupos, então para cada grupo vai contabilizar aquele chamado. Não é interessante que isso aconteça, tá? Beleza? Pelo menos não seria tão legal, né? Não seria tão viável. Normalmente, quando tem outras equipes que atendem, é interessante que elas fiquem via tarefa ou via observador. O campo atribuído é só realmente restrito, né? Restrito a quem está atendendo, grupo e pessoa. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um novo chamado, eu vou criar aqui um chamado sem categoria, por exemplo, né? Ó, o chamado aqui foi nas mesmas condições que eu mostrei lá no primeiro chamado, né? Se eu tentar solucionar, o que é que vai acontecer? Ele já dá aqui uma crítica, né? E você vê que o botão de adicionar ele some. Categoria é obrigatória antes que o chamado seja solucionado e fechado. Técnico atribuído é obrigatório e grupo de técnico atribuído é obrigatório. Então, eu já garanto que os chamados vão ser fechados com essas informações preenchidas. Então, nesse caso aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma categoria no chamado. Eu vou botar aqui uma categoria, por exemplo. Vou salvar. Beleza, agora eu vou colocar aqui o grupo do chamado, tá? Um grupo aqui no chamado. E agora eu vou colocar aqui também, né, um técnico nesse chamado. Beleza, eu vou me atribuir no chamado aqui, tá, como responsável. E agora se eu tentar adicionar uma solução, ele já me deixa solucionar esse chamado aqui, tá? Então você vê que a categoria está adicionada, o grupo responsável e o técnico também. Então ele já me deixa solucionar, tá? Mas também tem um detalhe. Você vê que eu estou clicando aqui em adicionar uma solução.
o que é que algumas pessoas fazem, né? Em alguns ambientes a gente vê o pessoal fazendo. Isso daqui não é bom fazer, tá, pessoal? Não é interessante fazer isso daqui. E existem dois motivos, né? Por exemplo, eu poderia, como eu posso solucionar o chamado, então aqui no status, o botão solucionado, né? O status solucionado, ele também fica habilitado. Se vocês perceberem, se eu clicar em salvar, ele não vai deixar. Por quê? Porque a descrição da solução é obrigatória. Mas aí, o que que acontece se eu desativar essa opção lá no Behaviors? Eu vou até voltar aqui, ó, descrição da solução é obrigatória, né? Eu vou desabilitar. O que que vai acontecer quando eu solucionar esse chamado, né? Pelo meio não tradicional, que seria atualizando por aqui. Eu vou salvar. Você vê que ele deixou porque o GLPI ele meio que entende, vamos dizer assim, que o chamado foi solucionado, beleza. Mas você percebe que aquele card da solução ele não aparece, então isso acaba virando um problema, tá? Não é recomendado você solucionar dessa forma, o chamado, beleza? É por isso que a gente também deixa habilitado aquele recurso, vou até recusar aqui, justamente para que o técnico seja obrigado a colocar uma descrição na solução, para o chamado não ser fechado de qualquer forma, tá? Pensando aí em solução final. Então, a partir do momento que ele tenta solucionar direto pelo status, ele não vai conseguir, tá? Então, se eu voltar aqui e tentar fazer novamente isso, ele não vai deixar. E aí, realmente, eu sou obrigado a solucionar da maneira tradicional, que é vindo aqui, adicionar a solução, bota aqui a descrição e adiciono. Aí você vê que ele já deixa, tá? Isso daqui também garante que, por exemplo, se você estiver usando a notificação de e-mail de solução, e se você estiver colocando lá aquela tag que menciona a descrição da solução do técnico, você garante também que no e-mail vai vir essa descrição. Se você não utilizar aquele recurso, acaba dando a abertura do técnico solucionar por aqui, o que é não recomendado, tá? Aí eu posso vir aqui aprovar a solução e recusar, tá? Então, pessoal, falando em relatório, e também pela nossa experiência, né, de alguns clientes que a gente pega, às vezes o cliente ele acaba estranhando, né? Por exemplo, acontece às vezes, por exemplo, se eu abrir aqui um novo chamado, aí, enfim, por mais que a gente configure, às vezes acaba acontecendo, né, de faltar alguma coisa. Ou então tem muita gente que tem o costume de remover o grupo do chamado ou o técnico do chamado, se for um chamado mais sensível, né, para que nem todo mundo fique visualizando. Mas claro que existem outros meios para fazer isso. Aí o cliente chega lá, aí manda um print. Ah, não estou conseguindo fechar o chamado. Quando eu clico aqui em solução aparece isso, né? A pessoa às vezes acaba nem lendo, né, a mensagem. Mas se der uma olhada aqui na mensagem, tá em português, né? Ele diz aqui o porquê que não está conseguindo solucionar. Não é um bug, não é um problema, entendeu? É uma automação. Da mesma forma que se o cliente tentar fazer isso daqui, tá? De vez em quando a gente pega cliente que tenta solucionar por aqui também. Aí se você perceber, ele também aparece a mesma mensagem aqui, beleza? Então, basicamente isso aqui é para garantir que esses dados eles vão ser íntegros, vamos dizer assim. Eles vão estar garantidos em futuros relatórios. Então, por mais que no momento não exista a pretensão de tirar relatório de categoria, de grupo ou de técnico, se a gente não garantir que isso daqui vai estar preenchido lá nos chamados fechados, futuramente o que é que vai acontecer? Lá no relatório vai ter chamado que foi fechado sem categoria, sem técnico responsável, sem grupo responsável, entendeu? Então, outro problema também, ambientes que trabalham com mais de uma entidade, né? E aí, se tiver mal configurado e o pessoal tá abrindo chamado na entidade raiz, é outro problema, porque lá no relatório você não vai conseguir tirar relatório de entidades filha, né? Tipo, por localização, vamos dizer assim. Se tiver muito chamado sendo aberto na raiz, né? Então isso acontece também. Então são vários fatores aí que a gente precisa estar analisando para, até pensando em futuros relatórios, garantir que esses dados estejam íntegros, beleza? Então, por mais que o cliente não tenha essa visão aí futura, a gente já deixa configurado dessa forma, pensando em futuros relatórios. Até porque a gente oferece aí o dashboard, por exemplo, para o cliente, e aí a gente apresenta um dashboard desse aqui, por exemplo, SLA e tal, categoria, enfim, grupo, técnico. Então, se o cliente futuramente adquirir esse dashboard, ele já vai conseguir coletar dados a partir do ambiente dele, porque esses dados estão preenchidos. Esse é o principal.
Se o dado não tiver preenchido, não tem como tirar relatório disso, tá? Ó, então, por exemplo, nesse ambiente aqui, que não é aquele mesmo ali, é um outro, a gente consegue ver que para um certo período do mês aí, do ano, existem 26 chamados sem grupo, né? Que estão em branco, a parte do grupo ali. Então, é exatamente isso que a gente precisa evitar que aconteça, beleza? Seria mais ou menos isso que eu tinha para falar por enquanto aí para vocês, tá? Uma coisa que a gente acaba pegando aí, na verdade está pegando muito, né? Tá bem recorrente aqui nos clientes, né? Principalmente clientes que estavam utilizando uma outra instalação, ou então uma outra empresa que configurou alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Então é isso. Abraço.